Ok, então, boa noite a todos que nos acompanham. É com alegria e muito, que a gente participa novamente do evento da TEC, junto aos seus sócios. Obrigada, Denise, por o convite de estarmos trazendo as nossas experiências, né, lá no Congresso. E obrigada, Marie, também, que está assistindo junto, pediu para que eu apresentasse em função das conexões lá né, que também ficou receosa que alguma coisa não funcionasse, mas é assim, Marie, acontece com todo mundo, dá os rolos de vez em quando, mas estamos aqui, então. Vamos iniciar. Então, quando as máscaras, o vírus do Covid-19, o Fique em Casa, eram os atores principais, nossa vida mudou drasticamente. Como conseguir dar conta das mudanças e, ao mesmo tempo, estar perto das pessoas queridas? Este foi o desafio que gerou a apresentação oral para o 14º Congresso Brasileiro de Arteterapia, realizado em abril de 2022, em Belo Horizonte. Com o título Conversas Produtivas entre dois arteterapeutas em tempo de pandemia, o trabalho apresenta uma experiência construída por mim e pela Marie durante o ano de 2021. Nossas conversas, elas tinham como por objetivo manter o contato de amizade, ter um espaço para reflexões e tornar os estudos, retomar os estudos de um livro. Pensar sobre a arte-terapia e o que é ser arte-terapeuta no momento de pandemia do Covid-19. Estabelecer uma relação de fortalecimento entre as arteterapeutas diante dos desafios impostos no período de reclusão e nas transformações de vida. Então, quem são as duas arteterapeutas? A Marie é filha, mãe de 4 filhos, avó, bisavó, mulher, contabilista, que teve sua vida permeada pela arte. Ela canta, tem talentos com vários instrumentos, é arte-terapeuta, foi tesoureira da TERGS em várias gestões e hoje, como disse, mora em Garopaba, em Santa Catarina. A Tânia, sou eu, também fui filha, hoje mãe da Luísa, esposa do Heitor. Também tive a arte permeando toda a minha vida. Fui professora de arte por muitos anos, estou com atendendo todas as idades, né, escolar. Gosto muito de cozinhar. Estou na TERGS, né? Me formei como arte-terapeuta desde os anos de 2008. Hoje, trabalhando na comissão da UBAT, representando a TERGS, né? Para a regulamentação da profissão e das PICs. Também sou escritora e moro em Porto Alegre. A partir de um contato telefônico, uma conversa entre amigas, veio à lembrança um livro comprado em conjunto na Feira do Livro de Porto Alegre, no ano de 2014. Havíamos iniciado o estudo do livro em 2015, mas resolvemos interromper em função de questões pessoais. Retomaríamos isso em algum outro momento. Daí, as tecnologias tornaram-se o canal para os encontros semanais com 2 horas de duração. Alguns encontros, porém, se estenderam até 3 horas, através de vídeo pelo WhatsApp. Nos encontros sistemáticos, nós, arteterapeutas, passamos a pensar a pandemia nas nossas realidades, uma morando na cidade e outra morando numa cidade de praia. Bem como as nossas relações com a arteterapia
neste período de pandemia do Covid-19 e as nossas relações com os familiares em tempo de reclusão. O período das conversas produtivas aconteceu durante o outono e inverno de 2021, de 13 de abril a 29 de setembro, sendo que poucas foram as semanas em que houve a necessidade de alterar ou cancelar o encontro, sempre em comum compreensão, pois havia um compromisso de trazer a alegria e o prazer. Levamos algumas semanas para encontrar o livro que desejávamos estudar. Assim, os temas dos primeiros encontros foram surgindo espontaneamente. E, ao compor este trabalho, percebemos ainda mais a importância deles. O primeiro encontro aconteceu em abril, próximo do dia do arte-terapeuta, 22 de abril, e a conversa gerou em torno do convite que a Tergs fez a seus sócios para produzir um card completando a frase: ser arte-terapeuta é. Os cards circularam pelo Instagram da Tergs naquela semana do dia do arte-terapeuta. E aqui eu trouxe para ilustrar o card da Maria e o meu, onde nós podemos ler o que a Maria escreveu. Ser arte-terapeuta é ser cuidador do corpo, da mente e do espírito, na busca pelo autoconhecimento e melhor qualidade de vida. É utilizar diversas linguagens artísticas no processo de criar, se expressar e ressignificar. É criar vínculo com seu cliente, colocando-se no lugar dele, sentindo sua dor e alegria. Quem ama, cuida. A Tânia escreveu: ser arte-terapeuta é acolher, estabelecer conexões com o participante, é oferecer materiais adequados para liberar sentimentos, resolver conflitos e encontrar novas possibilidades de vida. No congresso, casualmente, a apresentação caiu no dia do arte-terapeuta. E eu fiz uma pausa e perguntei aos arte-terapeutas, levei-os a pensar sobre o que é ser arte-terapeuta nesse período pós-pandemia, que estávamos iniciando em abril deste ano. Depois, seguimos resgatando as memórias afetivas da gestão de 2013, 2015, quando Maria e eu trabalhávamos como voluntária na gestão. E Maria, mais uma vez, persistia como tesoureira. Vieram as lembranças da formação em contabilidade da Maria, num tempo muito diferente do atual, onde poucas mulheres estudavam e trabalhavam fora de casa. E como a sua experiência contribuiu para sanar desafios da Tergs. Resgatamos também as memórias dos eventos do Dia do Arte-terapeuta de 2014 e 2015, quando organizamos um chá para os sócios. Além das delícias e dos sabores, conversas e abraços, produzimos 2 panos, onde registramos a passagem do Dia do Arte-terapeuta, utilizando os materiais disponibilizados. Pensamos em fazer um painel toalha dos arte-terapeutas. Ainda, outras memórias vieram, como a exposição dos arte-terapeutas em Pelotas, a participação junto às práticas integrativas no Estado, a presença em encontros e congressos de arte-terapia, entre outras lembranças. As memórias aqueceram e coloriram aquelas tardes, tempo de pandemia, onde abraços, a presença, o encontro, era algo que cobiçávamos, pois tornara-se inexistente. Como lemos na Feira do Livro em 2014, livros nos ajudam a pensar. E então começamos a estudar. O livro escolhido foi A Psicanálise na Terra do Nunca, de Diana e Mário Corso, que se tornou nossa companhia por algumas semanas. Marie lendo no livro que compramos e Tânia no e-book. Ao que se refere ao livro, ambas liam o texto
e traziam para as suas conversas os recortes que faziam e pensavam juntas sobre as relações do texto com o contexto atual e em suas vivências. Selecionamos o capítulo 5, que tem por título A Família em Mutação. Destacamos alguns exemplos aqui de famílias. Em especial, vamos comentar duas imagens. Uma bíblica, né, que mostra uma família onde o pai, a mãe e a criança convivem no próprio espaço de trabalho, talvez sua própria moradia, onde o filho aprende com o próprio pai como lidar com instrumentos e, a partir de então, vai aprendendo o ofício do pai. E, às vezes, até para dar continuidade a ele. A mãe era aquela que zelava pela família, mas esse zelar incluía o cuidado com os filhos, com os demais familiares, em administrar a casa, os alimentos, orientar os filhos, entre outros tantos. E a outra cena que destaco agora, ele diz respeito de uma série sul-coreana, hoje muito assistida no Netflix, que se chama Uma Advogada Extraordinária, na qual o pai abraçou a filha rejeitada pela mãe e criou-a mesmo apresentando o diagnóstico do autismo. Nos perguntamos, família e mutação, novas famílias, velhos problemas? Um outro item que estava nesse capítulo 5 dizia respeito à separação conjugal, à parentalidade. A parentalidade, as novas constelações familiares, a intimidade doméstica precisaram ser reinventadas com o passar dos anos, nas diversas gerações. Nos perguntamos, o que aconteceu com essa parentalidade durante a pandemia, quando a família esteve enclausurada em suas próprias casas? Aqui, gostaria de relatar apenas um exemplo de ateliê terapêutico, quando em atendimento uma pessoa, né, uma mulher, ao fazer as vivências, deu-se conta que ela e sua filha formavam uma família. Foi muito emocionante o relato dela, ao contar que nunca tinha pensado que ela e a filha seriam uma família. O terceiro item do capítulo 5 dizia respeito sobre a nossa própria origem. Maria e eu visitamos nossas histórias de família, destacando o papel das mulheres, lembrando a forma de ser e agir, conceitos, preconceitos, modos de vestir, cuidados dos cabelos, como se apresentar. Damos boas risadas, lembrando de nossas mães e avós. O quarto item do capítulo que destacamos, ele fala sobre as fantasias românticas sobre o casamento. Apenas observando as imagens, né, podemos verificar a diferença no uso das cores. Por exemplo, na foto onde diz antes, todos os homens estavam de preto, as mulheres de branco ou uma cor muito clara, e a noiva tinha que estar de branco, não é? Hoje, nós já temos diferentes cores nos altares e nas cerimônias. Podemos ver ali o grupo de padrinhos e madrinhas usando a cor preta, né? E o noivo usando uma roupa com cor. Ao lado também temos outras indicações dos romantismos, né? Que são os grandes sonhos que temos em relação à entidade casamento. Ainda observando os próprios locais das cerimônias, né, o quanto houve de mudança. Ok. O último item, então, desse capítulo, ele diz respeito às famílias. A família, a nossa família que convive com a família dos nossos amigos.
E aí nós temos os amigos do pai, os amigos da mãe, os amigos dos próprios filhos em diferentes idades, e geram um número incrível de famílias e relações completamente diferentes, às vezes. Podemos ver nas imagens 4 exemplos de composições diversas de família. Inclusive, algumas multirraciais e outras com as idades, né, de jovens, crianças e pessoas maduras convivendo na mesma família. Do estudo, retiramos algumas questões a serem pensadas no contexto terapêutico. Como ficam os filhos com as famílias reinventadas? Como vão dar conta dos novos pais, se geralmente as mães ficam com as crianças? Que condições as crianças têm para suportar tais situações? Que suporte pode se oferecer às crianças na arte-terapia? Como a arte-terapia pode contribuir para estruturar estas relações ao longo do desenvolvimento da criança e contribuir também com os pais e familiares? Qual o papel dos psicólogos, arteterapeutas, psiquiatras, professores em tais contextos? O que podemos concluir do estudo é, a partir da própria colocação da autora, trazemos essa citação dela. A família está em mutação, porque poucas coisas permanecem iguais. O que não muda é a necessidade dos laços fraternos, comunitários, familiares, para a constituição do eu. Ainda, nós pensamos que nós precisamos abrir as janelas e deixar a sabedoria entrar, e assim descobrir quais os laços necessários para a descoberta do meu eu. Concluímos que as memórias afetivas e as experiências relatadas nos trouxeram a importância das lições que o tempo traz e o quanto faz crescer. Resgatar memórias, pensar sobre elas, contar aos outros para pensar sobre valores, crenças, sentido da vida, imposições que o mundo faz a cada novo tempo, são alguns rituais que não praticamos mais nas loucuras impostas pelo tempo presente. Mas não serão estas as necessidades emergentes para encontrar o sentido do viver? Afinal, a cada dia morremos um pouco para nos recriar na manhã seguinte, a partir das experiências do dia anterior, independente de nossa idade cronológica. Isso acontece todos os dias, desde que nascemos, mas pouco paramos para pensar sobre o descobrir, o adaptar-se, o acolher, o tornar-se presente, o mudar, o envelhecer, como desafios da vida. Difícil acontecer, mas quando fazemos, aí descobrimos um mundo que se transforma com sentido e o quanto ainda podemos semear para deixar marcas, apesar das dores que o mundo impõe, como no período da pandemia do Covid-19. E talvez é por isso que estamos aqui hoje, porque estamos conectados com laços comunitários da arte-terapia e estamos constituindo ou reconstituindo o nosso eu. Como cantamos no final ou ao longo do congresso, numa roda de dança, eu quero amor, eu quero alegria, quero força para cantar todo santo dia. Afinal, nós somos Estamos felizes por compartilhar uma parte das nossas conversas produtivas
com os sócios da Atenas. Gratidão.